verdade, muito contente de ser a primeira sessão, né, em português. Como já temos um público, apesar que também temos a Olga representando aqui a Península Ibérica. O tema que a gente trouxe aqui é digitalização. Eu sei que é um tema muito batido, já está todo mundo exausto de escutar a digitalização, especialmente aqui na pós-pandemia, né, onde se tornou mais uma necessidade imperativa de sobrevivência do que realmente uma opção. Mas, de qualquer maneira, a sessão daqui não é apenas pró-digitalização, mas sim ter um senso crítico, porque o que a gente nota também é que há uma corrida de empresas e profissionais correndo pela digitalização, digitaliza já e já. E muitas vezes o mercado está inundando, de certa maneira, com soluções, ferramentas, que muitas vezes é uma falsa digitalização. Muitas vezes a gente vê que não cumpre, por exemplo, pelo menos na minha visão, 2 pontos muito importantes da digitalização, que é a eficiência de processos e eliminar tarefas, né? Tarefas e muitas vezes a presencialidade. Ao mesmo ponto que é muito importante que esse processo de digitalização ele seja uma conectividade, né, e colaboração dos cidadãos de uma maneira efetiva, onde ele seja o principal agente e não apenas uma pessoa que está sendo utilizada como produto ou geração de dados, né, para um Big Data. Então, a gente justamente convidou, as 3 pessoas que a gente convidou aqui, elas possuem no DNA deles justamente o cidadão, a pessoa, o que eu chamo de cidadão digital, a pessoa que é um enfoque, é o verdadeiro partícipe nessas soluções. A gente vai conversar aqui com 3 pessoas, 3 profissionais que comento aqui que, por uma coincidência, eles não são arquitetos, né, nem urbanistas. Eu acho que também é uma característica boa de redes já estar cruzando, né, essa transversalidade de profissionais. E o que eles têm em comum são esses 2 pontos. Primeiro, a gente conversar com o Rafael. O Rafael, ele é engenheiro, ele é fundador e CEO da Arcademy. A Arcademy é uma startup que vem combinando experiências de marketing, tecnologias e inovação, talvez no grão mais fino do que o urbanismo, que é justamente a arquitetura, o design e o habitat mínimo, né, da cidade. Depois passaremos com a Olga Garcia Guixê, ela é responsável de fundraising da Stockcrowd, ela está aqui sediada em Barcelona. Ela é uma empresa que vende ela possui uma ferramenta digital, um software descentralizado, onde transforma canais digitais em fontes de financiação. Vale que o que eu falei parece um pouco o xadrez, mas é um ponto muito fundamental nesse momento, onde o financiamento está escasso, né? A única linha de financiamentos é depender do governo, e a Olga nos mostrará que muitas outras coisas podem ser feitas com a própria comunidade digitais de cidadãos. Por último, fecharemos com a Raquel. A Raquel Cardomi é cofundadora da Bricities. Ela é investigadora, é professora especializada no tema de cidades inteligentes e licenciada em administração de empresas. Ela a plataforma Bricities é uma plataforma que fornece um diagnóstico de cidades e também possui um marketplace de soluções. A dinâmica será a apresentação direta dos 3, logo faremos umas perguntas cruzadas, passarei a palavra para a Daniele também, e por último abriremos se o público tem alguma pergunta. Tá bem? Então, vamos logo, passo para o Rafael, passo a bola para ele, nos comenta um pouco, Rafael, o que te levou, né? O que você viu no mercado que estava faltando, que você pulou da engenharia e quis juntar esse pessoal todo, me conta. Boa, obrigado primeiro, antes de mais nada, obrigado a todo mundo, prazer estar aqui, agradecer a galera que está assistindo também, e principalmente esse encontro aí bem diferente do tradicional, né? Falar de arquitetura e urbanismo sem ter arquitetos, mas acho que isso é um bom gatilho aí para começar me apresentando. Como o Carlos falou, sou engenheiro, mas engenheiro ambiental, então já todos os tipos de piadinha possíveis sobre ser engenheiro ambiental, de lidar com florestas, mas eu acho que inclusive um bom tema para a gente começar, porque meio ambiente no fundo é tudo, né? Então você falou de arquitetura de interiores ser a parte mais granular talvez da arquitetura, mas são todos espaços no fim das contas de convívio e interiores de convívio humano. Então, respondendo a sua pergunta, por mais que eu tenha feito engenharia ambiental, sempre fiz com esse viés de entender exatamente as dinâmicas, o fluxo
e o movimento da sociedade, assim como um todo. Acho que a engenharia ambiental é muito sobre isso, e talvez a arquitetura de interiores, como você bem disse, aí é o ponto mais delicado e mais detalhado dessa relação do ser humano com o meio ambiente. Então, não está tão distante assim do que eu estudei, mas foi, de fato, um caminho que eu não imaginava, mas acho que a vida tem essas coisas e no fim das contas, cumpre sempre o propósito e os valores que eu tive para a gente fundar a Arcademy. Então, dando até já um pouquinho de contexto, a Arcademy hoje é a maior aceleradora de escritórios de arquitetura. O que significa isso? A gente está aqui para desenvolver os escritórios de arquitetura e design de interiores do Brasil. Então, o que a gente viu lá atrás foi que era um mercado muito pulverizado, e aí até algo que talvez o Carlos não tenha falado, mas é um mercado que hoje ele inclusive, é pouco valorizado, principalmente pelo próprio profissional. Tá? O mercado de interiores, quando a gente fala de arquitetura e design, é muito visto como a parte estética ou a parte mais ligada ao luxo, só que acho que até a pandemia ajudou um pouco nessa valorização, porque ele está intimamente ligado ao bem-estar. Então, acho que à medida que as pessoas precisam conviver mais com os próprios espaços, a gente ganha muitos recursos aí para mostrar o valor do trabalho desse profissional, e a Academy estava super bem posicionada para isso daí. Então, a maneira que a gente encontrou de desenvolver esse mercado foi exatamente a área da profissionalização. Então, gerar valor para esse profissional à medida que ele mesmo consegue enxergar o valor do que ele faz. Então, eu trouxe até um videozinho aqui que acho que a melhor maneira de explicar realmente ouvir esses próprios escritórios falando o que significa para eles estar na Arcademy e o que essa comunidade trouxe para o crescimento. O futuro ele é criativo, colaborativo e compartilhado. A Arcademy é o futuro. Com todo o conteúdo que a gente teve acesso aqui no Arcademy, eu entrei aqui uma arquiteta e hoje eu sou também arquiteta e empresária. A troca de experiência aqui é fantástica. O processo de aceleração aqui da Arcademy abriu novas frentes para o meu negócio. São as conexões, o relacionamento e a oportunidade de novos negócios. É assim que nós entendemos o investimento nesse projeto Arcademy. Aqui no Arcademy, nós aprendemos a criar e desenvolver processos e entendemos o nosso escritório como uma empresa. Então, se vocês repararam, eles falam muito de profissionalização, né? E essa é a nossa ideia. A gente criou uma comunidade mesmo desses profissionais, que a gente enxergou que a pulverização desse mercado trazia um pouco dessa desvalorização, estava todo mundo separado e vivendo vários problemas parecidos, só que individualmente, e a gente quis... Desculpa, Rafael, às vezes eu perco um pouco o teu áudio, ele aumenta o volume e diminui, não sei se é o teu fone, talvez, que ele esteja um pouco na conexão. Vou tirar o fone aqui para ver se melhora. Melhorou? Porque eu já tô até cabeado aqui, não sei. Não, acho que agora está tudo certo. Era o fone? Acredito que sim. Tá bom, boa. Bom, então esse lance da profissionalização foi algo que a gente enxergou que uma comunidade coesa podia trazer muito desse resultado para eles. O resultado do crescimento, no fundo, vem muito mais da interação entre eles do que de qualquer coisa que a gente possa fazer. Muitas vezes, como a gente se posiciona como uma aceleradora, a gente vê que vários deles vêm até a gente achando que a gente vai ter soluções para o negócio deles. E, no fundo, o melhor que a gente pode fazer é mostrar os caminhos que todo mundo já seguiu. Tem uma coisa que eu sempre falo assim, aqui, é que a jornada para o sucesso ela é única. Cada um tem a sua, mas o caminho para o fracasso ele é padrão. Então, isso para a gente é essencial, até para eles entenderem um pouco que depende muito mais deles e que a comunidade pode apoiar com experiência, mas dificilmente dizendo o que fazer. Sumiu a tela aqui para mim só. Estão vendo aí, né, Carlos? Estou te vendo agora. Estou vendo você. Pois é, saiu a tela aqui do nada. Apareceu a tela da Olga. Eu não sei, Nicolas, se algum... Para mim apareceu a tela da Olga. Deu uma cruzada aqui, os ponentes. Agora sim. Agora estamos de novo. Agora ok. Bom, como tem uma comunidade, assim, eu quis trazer uma comunidade digital, né, digitalização,
eu quis trazer nossas principais ferramentas assim, para isso. O que a gente chegou lá atrás é que, de fato, essa falta de uma comunidade coesa era algo que trazia uma desvalorização grande para o mercado, uma oportunidade perdida, na verdade, de interação profissional. E aí a gente começou esse processo em 2016. Acho que você pontuou muito bem, né? Muitas vezes as pessoas confundem digitalização com inovação, né? Às vezes o mero fato de digitalizar não significa sequer que você está trazendo tecnologia para o mercado. Muito mais você está simplesmente dando escala ou de fato trazendo para o mundo digital relações que eram analógicas antes. Então esse foi o nosso primeiro passo, e ali a gente enxergou que o digital ele trazia uma força muito grande, exatamente, principalmente pelas dimensões continentais que a gente tem no Brasil, mas exatamente pela conexão que você tinha de escritórios que estavam completamente geograficamente distantes. Claro que a pandemia acelerou esse processo, mas o fomento à educação digital e a colaboração também no ambiente online sempre foram muito a base da comunidade que a gente construiu, que hoje é a maior comunidade de arquitetos do mundo, tá? Com 60 mil profissionais. Eu fiz um gifzinho aí um pouco de última hora só para mostrar um pouco do que de como são as interações entre eles. Então, são todos os temas que vocês imaginarem sobre interiores, com todas as visões e abordagens diferentes, e eles sempre interagindo com projetos e problemas reais, né? Eu acho que isso, o digital, ele trouxe uma força para a comunidade que é a força das relações práticas, né? Muito menos teóricas, que era algo que acho que a gente já tinha nas universidades, por exemplo. A comunidade digital, ela traz os problemas na real time, na hora, e com a possibilidade, inclusive, das soluções serem feitas de forma colaborativa. Eu acho que isso é a grande força da comunidade digital e é a base do crescimento da Arcademy, tá? A gente é um marketing network, mas muito baseado como pilar central nessa comunidade que a gente construiu. Aí tem alguns números de onde a gente já chegou, né, do alcance que a gente tem, mas acho que o que a gente mais se orgulha é a profundidade dessa relação. Então, por mais que tenha mais de 60 mil profissionais na base, a gente tem um volume muito grande de profissionais que são muito engajados com a gente, engajados no nível diário, inclusive. Então, isso é muito relevante, a gente tem várias estratégias para isso, mas o que a gente vê é que isso gera valor não só para os profissionais, mas, consequentemente, para a sociedade inteira, porque todos os clientes deles estão se conectando às ferramentas que a gente traz. Então, eu gosto muito de lembrar sempre que a arquitetura é um funil muito interessante de controle mesmo da sociedade, e até de temperatura da sociedade. No Brasil, são 199 mil arquitetos que fazem projetos dos mais diversos níveis e tamanhos para uma população de 200 milhões de habitantes, né? Então, você tem uma responsabilidade, inclusive, muito grande, social, e muitas vezes a gente não fala disso. Eu acho que, independente da granularidade, o trabalho do arquiteto e urbanista e até do designer de interiores, ele é até pouco valorizado perto da influência que ele tem, e vejo que isso pode ter diversos níveis. Até aqui no fundo se vocês virem, tem uns pedaços parece uns pedaços de pano ali em cima da mesa, mas é de um projeto nosso, um projeto social nosso, justamente para bater um pouco de frente com esse label, né, dos arquitetos, de que é uma coisa muito alto padrão, muito elitista. A gente criou uma campanha que, para cada arquiteto nosso, a gente doa um casulo de rua, que aquilo ali é um saco de dormir para moradores de rua que precisam. Então, é o arquiteto cuidando até de quem não tem casa. Essa é um pouco da ideia. Eu acho que isso reflete bem o papel desses profissionais na sociedade como um todo. Então, aqui eu trouxe também um pouco do perfil dos profissionais da nossa rede. Tem uma renovação muito grande. A gente está falando de uma nova geração de profissionais. É uma geração que se comporta de uma maneira muito diferente às gerações anteriores. E o mais legal é que a gente consegue fazer um mix dessas gerações. Eu acho que não são antagônicas, né? Elas são complementares, e a força que a gente criou vem muito dessa complementaridade, tá? Então, inclusive, desde os mais experientes, aprendendo com os mais jovens, que é algo que as pessoas às vezes não esperam, mas que acontece muito nesse mundo de hoje, né? Em eterna mutação aí. E, obviamente, os mais jovens aprendendo com a experiência também de quem já está há mais tempo nesse mercado. E, por fim, trouxe só a gente fez um compilado aqui para poder fazer jus ao tema aí, dos profissionais falando da importância para eles de conviverem em uma comunidade, todos os aprendizados e resultados que eles tiveram.
Impressionante como começou a aumentar a procura, né? Pessoas entrarem em contato comigo pelo Instagram e hoje em dia eu tenho clientes que vieram do Instagram. A gente tem um perfil pequeno ainda no Instagram, mas nosso engajamento aumentou demais. Tem 2 meses que a gente está com as campanhas rodando, a gente já teve mais pedido de proposta do que no resto do ano todo, tipo 4 vezes mais. E a gente conseguiu achar o nosso caminho, achou um norte para o escritório, conseguiu organizar nossos processos e achar exatamente o nosso público. Eu senti que os clientes, eles começaram a entender melhor por que eles precisavam de mim e o quão completo era, porque era explicado de uma forma muito mais didática. Principalmente, eu tive retorno financeiro. Pararam de me pedir desconto, basicamente, que era uma prática que acontecia sempre. Isso fez muita diferença no meu escritório. A partir do primeiro start com ele, assim, eu vi todo o resultado que ele me trouxe, todas as coisas novas que ele me trouxe. E falo para ele sempre que cada coisa que ele lança eu vou consumir o tempo inteiro, porque indico ele de olhos fechados, assim, o marketing dele faz resultado. Os exercícios são muito profundos e te fazem revisitar o histórico do seu escritório e olhar os acertos e os erros que você cometeu nos últimos anos. É muito bacana, é um processo muito profundo e eu costumo comparar como uma terapia, só que é uma terapia para o seu escritório. É um investimento financeiro que você faz que retorna muito rápido. 1, 2 projetos que você faz, esse investimento já volta, o conhecimento fica para a vida inteira. Agora a gente tem uma proposta em que a pessoa fica encantada, fala, nossa, que demais seu trabalho, e os fechamentos aumentaram assim 4 vezes mais. A proposta irresistível é realmente assim a ferramenta que dá o resultado mais rápido. Foi muito bacana ter o feedback dos clientes sobre a proposta, o modelo que a gente implementou. E depois do mentorado, a gente ficou assim muito mais seguro de apresentar a proposta, principalmente com a proposta irresistível. A gente ficou muito mais seguro de fazer as postagens. Bom, era isso. Quis trazer um pouquinho para tangibilizar aí um pouco dos arquitetos falando do resultado, né, dessa digitalização que nós temos de hoje para o dia a dia deles. E acho que queria só que fosse um ponto de partida para esse bate-papo, para essa discussão, começando com a gente que está nessa parte mais micro da arquitetura e expandindo até Smart Cities, que eu sei que a gente vai ser legal. Estourei um pouquinho o tempo aí, mas já passando a bola para frente. Obrigado, Rafael. Eu fico sempre chocado, né? Os 55 mil usuários já nos lembra, né? O monstro, né? Que é o Brasil, né? Que é um continente europeu praticamente, né? Olga, si estás con a gente? Olga, hola, buenas tardes. Presentación en castellano. ¿Cómo estás, Olga? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Obrigado desde Barcelona. Gracias por la invitación a la plataforma Redes, al IAC y especialmente a Carlos Cefis, que ha tenido la amabilidad de contar conmigo. ¿Me oís bien, entiendo? Sí, todo perfecto. ¿Me oís bien? Voy a compartir pantalla un momentito, por favor. Un momentito. Vale, entiendo que la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Pues nada, repito, muchas gracias, obrigado. Efectivamente, yo voy a hablar en castellano, en español, porque de momento no sé hablar brasilero, ¿de acuerdo? O sea que vamos a ello. Bueno, por mi parte en esta sesión de cooperación en redes digitales con vosotros, yo tengo que hablar qué quiere decir la cooperación en el caso de StockCrowd. Yo soy consultora en fundraising, en crowdfunding digital, que es pura cooperación en las redes. En nuestro caso, en el caso de StockCrowd, la cooperación se concreta en la donación. O sea, gente y empresas que colaboran económicamente a través de las redes sociales, ¿de acuerdo?, en su máximo espectro para que un proyecto salga a la luz y la organización se beneficie de esta colaboración, ¿de acuerdo? En este sentido, comentaros que StockCrowd es líder en España en crowdfunding de donación y que en concreto desde el 2017 somos una empresa muy joven en España, somos el único software de fundraising en español.
pues nuestros clientes, nuestras organizaciones clientes ya han recaudado más de 67 millones de euros, que creo que es una muy buena cifra y arroja dos cosas. Por un lado, creo que es una buena carta de presentación como empresa, obviamente, ya me disculparéis la pequeña vanidad empresarial, pero por otro lado creo que habla de la bondad del sector, de la bondad en el sentido de que la gente, cuando tiene buenos proyectos delante, colabora en este sentido, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que esta cifra en concreto responde a la pregunta de la gente, las personas, las empresas, ¿se coopera realmente en las redes sociales? Bueno, pues la respuesta es obviamente sí, ¿de acuerdo? No solo lo sabemos por nuestro propio trayecto profesional, sino porque conocemos el sector en España. Fundraising digital, lo que llamamos, la gente generalmente lo conoce como crowdfunding. Crowdfunding. Me estáis viendo y siguiendo bien, ¿eh? Entiendo, y oyendo también, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, Olga. Vale, gracias. El crowdfunding digital, el fundraising digital son lo que decía antes, ¿no? Personas y empresas que colaboran a favor de una causa a través de medios digitales. Generalmente son proyectos de importes medios, a pesar de que nosotros, por ejemplo, hemos hecho campañas de recaudación de 30 millones de euros. Pero en general el crowdfunding, la donación a través de redes sociales, estaríamos hablando de importes inferiores a ese nivel. Os muestro una gráfica o un dato que creo que es muy relevante, que habla de que, y es una fuente fidedigna de hace escasas semanas, del 2000, justamente de este año pasado, que hablaba, y también fruto de la pandemia, que hablaba del crecimiento en crowdfunding y en fundraising digital, de las donaciones a través de canales digitales. Se calcula que prácticamente en 3 años, ¿de acuerdo? Por tanto, un corto plazo, pues exactamente eso, muy corto. Las donaciones online, perdonadme que hay un error tipográfico en online, pasarán del 7 al 30%. Eso, como comprenderéis, habla de un volumen no solo de negocio muy grande en el sector del crowdfunding digital, sino que habla de que y eso es muy importante, las organizaciones, nosotros trabajamos para universidades, escuelas de negocio, hospitales, centros de investigación, ONGs típicas, etcétera. Estas organizaciones sí o sí les toca pasar a lo digital. No tienen otra, digamos, que entrar en la vía del mundo digital, porque bueno, ya se sabe que estamos viviendo en un entorno digital y todas las estadísticas arrojan esto. Es verdad, como decía antes, que a pesar de que las donaciones cada vez son más en el entorno digital, los grandes donantes, el gran mecenazgo continúa siendo hoy por hoy en el one-to-one, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que es una cifra a tener en cuenta. Mirad también lo que pasó en Francia, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el 2020 hubo un aumento del 62% de la recaudación, ¿de acuerdo? No sé si lo estáis viendo, y cómo subieron también las transacciones. De hecho, en el pico de la pandemia, en el momento más alto del confinamiento, esta cifra subió a 759% más. Con esto quiero decir dos cosas. Uno, que el entorno digital, como estaba diciendo recientemente, es el entorno del futuro. Y dos, que incluso en momentos de gran shock social, la gente colabora. Eso es muy importante, pero las organizaciones tienen que saber vivir en el entorno digital y no todas están en ese punto actualmente. Muy bien, esto está muy bien, pero ¿cómo se recauda, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se genera recaudación en el entorno digital? Si os parece bien, intentaré ir muy rápido porque creo que hay que ser breve, os pasaré algunos ejemplos de campañas que hemos realizado actualmente o muy recientemente con éxitos de recaudación para que veáis un poco cómo se ha construido. Por favor, si perdéis la conexión, decídmelo, ¿de acuerdo? En primer lugar, uno propiamente de la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un proyecto, tiene un escaparate de proyectos
Este escaparate es un escaparate digital, lo tiene en su propio entorno institucional y esta campaña en concreto, que tiene un objetivo de 25.000 euros, es para que un equipo de egiptología de su propia universidad, obviamente, necesita estos fondos para hacer una excavación. De hecho, ya la han hecho y ahora están presentando sus informes preliminares, ¿de acuerdo? Bueno, la universidad desde hace recientemente nunca se hubiera planteado algo así, pero en estos momentos funciona. Perdona un momento que creo, no sé si, perdona, he perdido la conexión. Está viendo bien aquí, Olga. Vale, perdón, vale, es que estáis todos congelados y no sé si es que estáis muy atentos o es que he perdido internet, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, bueno, la universidad, ¿no?, se plantea proyectos, aquellos alumnos o grupos investigadores que necesitan fondos, bueno, pues la universidad pone a su disposición canales digitales para que estos grupos de investigadores creen su propio proyecto y los lancen a las redes, ¿de acuerdo? Si os fijáis, estamos hablando de un objetivo no enorme, son 25.000 euros, ¿de acuerdo? Pero para este grupo de investigación esto es un mundo. En otro orden de cosas y también de una universidad, esto es una campaña muy reciente, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Autónoma y la Universidad de Zaragoza son universidades públicas españolas, eso creo que tiene mucha importancia en el sector del crowdfunding porque la universidad pública generalmente le ha costado siempre, obviamente, pedir dinero porque entiende que su modelo de ingresos es un modelo público. Por tanto, esa otra vía le está costando o le costaba mucho. ¿Qué pasa? Que con pequeñas campañas de este estilo, digamos, hacen pedagogía interna, ¿de acuerdo? Son campañas o proyectos que no son críticos para la universidad, pero sí que les sirven para autoexplicarse la bondad del crowdfunding digital y la potencia de las redes. Este en concreto es la Universidad de Zaragoza, tiene un coro que se llama Canta Tutti, es el primer coro en España cuyos integrantes lo que hacen es transforman la partitura en lenguaje de signos. Eso es muy novedoso en España, de hecho yo no conozco nada parecido. De todos los proyectos que tenía la universidad les ayudamos a decidir cuál era el más peculiar, sensible, potente, comunicativo, digamos, ¿no? Se escogieron este coro, pues a mi entender, pues muy bien, lo lanzaron en las redes y ya están por los 35.800 euros de los 60.000 que tienen como objetivo. Evidentemente, en las redes sociales, esto tiene que ver con, digamos, divulgación interna y la propia comunidad de este coro, sus familias, sus amigos, etcétera. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, en este caso ya no es de una universidad, es la reciente campaña y actual que se está haciendo de la camiseta de Pau. No sé si lo reconocéis, es un cantante muy famoso como mínimo aquí en España, es Pau Donés, de Jarabe de Palo. Murió recientemente aquejado de cáncer y, digamos, una organización que se llama CRIS contra el cáncer, junto a la familia de Pau Donés, lo que ha hecho es hacer de su última frase, vivir es urgente, una camiseta, ¿de acuerdo? Esto es el merchandising en su máximo esplendor, y crearon una campaña que se llama La Camiseta de Pau, la podéis buscar, y también asimismo el hashtag concreto. Ya llevan recaudados, no llevan ni un mes de campaña, llevan recaudados 350.000 euros a favor del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y obviamente para la investigación contra el cáncer, ¿de acuerdo? Esta camiseta, bueno, pues es esta mezcla entre un buen merchandising, una buena idea y el mundo digital. Creo que dice mucho. Por otro lado, esta campaña es la campaña que hemos lanzado también para el Museo Guggenheim de Bilbao. Este perrito floral, esta mascota floral de un autor llamado Jeff Koons, norteamericano, es muy emblemático tanto del museo como del propio paisaje bilbaíno, ¿de acuerdo? Y necesita 100.000 euros para su restauración interna.
Se ha realizado esta campaña, la estáis viendo, da vida a papi, digamos. Bueno, en estos momentos van por los 25.000 euros y todo ha sido en base a, está funcionando en base a redes sociales y obviamente aquí sí a la involucración de ciertas empresas que después de verano van a poner sus propios fondos, ¿de acuerdo? Y finalmente también esta de la Autónoma de Barcelona, que es muy, aunque es muy gris y no tiene, aparentemente no tiene mucha simpatía, ¿no?, con estas células aquí, pues tiene una historia peculiar. Hay una niña que se llama Abril, es una de las personas aquejadas de una paraplegia espástica, que es una enfermedad muy rara en el mundo y hay muy pocos casos, si os fijáis, 30 niños en el mundo. Como sabéis, la investigación no se destina a enfermedades raras minoritarias. Su familia se puso en contacto, bueno, con un centro de investigación, necesitan 250.000 euros para abordarlo. Bueno, pues el empuje de una sola familia, una simple web de campaña como esta, patrocinada por la Autónoma de Barcelona, ya está recaudando 144.000 euros, simplemente todo por redes sociales, ¿de acuerdo? Esta campaña también es de Yo me corono, de una famosa campaña aquí española, ¿de acuerdo?, de 3 organizaciones de lucha en estos momentos contra la COVID, y se les ocurrió, esta es una campaña nuestra también, sortear esta caravana. Yo he participado también, espero que me toque, esta furgoneta camper. La están sorteando, la gente hace donaciones a esta campaña del Yo me corono camper, y hasta octubre tenéis tiempo para participar. Se está recaudando bastante dinero y todo también es a través de las redes sociales, ¿de acuerdo? Voy muy rápido porque creo que es un paisaje general. Después, si queréis y tenéis alguna duda, obviamente puede resolver vuestras dudas. Y finalmente no quería dejar de pasar un ejemplo también cultural, disculpadme, aparte del Museo Guggenheim. Este pantallazo que veis aquí es algo que si alguien en el entorno cultural está haciendo algo extraordinario, como mínimo en Europa, es el Louvre, el Museo Louvre de París. Hace unos años, más o menos 10 años, empezaron con el crowdfunding, con una campaña de crowdfunding llamada Tous les Messins, para restaurar la victoria de Samotracia. Fue un éxito increíble y, digamos, a partir de ahí ya habían hecho alguna incursión, a partir de ahí no pararon. Lo último que han hecho es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esto evidentemente no es una campaña de Stock Crown, pero creo que es una buena referencia para los museos. Hicieron una subasta online con la Casa Christie's, una de las grandes casas de subasta, si no la más importante como mínimo de Europa, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? En este pasado diciembre, esta pasada Navidad, recaudaron, si no recuerdo mal, bueno, de hecho aquí lo dice, más de 2 millones de euros, subastaron, y eso creo que lo importante aquí es que se pasaron al mundo digital, en la subasta digital. Y también lo segundo relevante es que lo que subastaron no fueron solo piezas, ¿no? Nos podríamos imaginar que subastan réplicas, piezas, etcétera, sino que subastaron 14 lotes, subastaron bastantes, pero 14 lotes en concreto eran experiencias. Experiencias tipo la Mona Lisa, la Gioconda, digamos, se baja, se desmonta, se saca de la pared una vez al año para hacer una supervisión. Pues alguien pagó 90.000 euros para estar en ese momento, ¿de acuerdo? Obviamente porque solo es el equipo técnico quien está. También otro tipo de experiencia era pasear una noche con el director de arte del Louvre, ¿de acuerdo? Imaginaos la experiencia, etcétera. Por tanto, 2 cosas. Uno, el Louvre, gran museo, se pasa al mundo digital, recauda mucho digitalmente a través de las redes sociales y prensa, obviamente. Y 2, la imaginación de qué es lo que yo tengo
que le puede parecer de valor al otro, pero ser imaginativo en ese sentido. Creo que eso es muy relevante. Pues ya está, muchas gracias. Creo que he estado en tiempo, ¿de acuerdo? Y bueno, estoy a vuestra disposición por si necesitáis o queréis aclarar alguna duda. Obrigado, muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Brillante presentación. Nos encanta. Passamos a palavra a Raquel. Estás por aqui, Raquel? Sim. Bom, boa tarde, né? Boa noite. A gente tem aí a plateia de diferentes lugares. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Eu gosto bastante de conversar com o público de arquitetos. E é fantástico, né? Depois das duas grandes apresentações que nós tivemos aí, tanto do Rafael quanto da Olga, em saber como as pessoas são capazes de impactar um número grande de pessoas utilizando tecnologia. Né? Então, aqui a gente deu 2 exemplos, né? Rafael construiu uma comunidade, mais de 60 mil pessoas, fico impressionada, arquitetos, né? Que conseguiu, está fazendo com que esses arquitetos se tornem melhores, que os negócios prosperem mais, e a Olga com projetos sensacionais, né? Com esse grande crowdfunding aí, que está dando impacto em diversas áreas. Então, a tecnologia está fazendo com que a gente tenha um impacto muito grande, né? E consiga chegar em lugares que antes não era possível. Né? Além dessas boas ideias, a gente consegue chegar e expandir muito mais. E aqui eu vou falar como que a tecnologia, como que a gente pode trazer essa tecnologia, né, essa cooperação em redes digitais, né, que é o tema aí da nossa conversa hoje, para cidades, para a gestão pública. Né? Como que é possível fazer isso? Então, a Bright Cities hoje é uma plataforma de cidades, a gente também trabalha com uma cooperação entre cidades, mas principalmente para que a gente possa fazer um diagnóstico entre as cidades. A gente usa dados né, oficiais das cidades, indicadores, para a gente diagnosticar as cidades e, em seguida, sugerir soluções tecnológicas para melhorar a performance. Então, aqui a gente está falando desse tema de cidades inteligentes ou smart cities, que nada mais é que a absorção da tecnologia para que a gente possa... A tecnologia e inovação não é só tecnologia, né, mas tem muita coisa que a gente consegue com ideias inovadoras, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida nas cidades. E uma das áreas é a área de urbanismo, que a gente avalia. Eu vou aproveitar aqui para dividir com vocês a minha tela e mostrar um pouquinho de como a gente pode tangibilizar todo esse conceito. Carlos, me fale se vocês estão vendo a minha tela. Perfeito, Raquel. Legal. Então, qual que é a ideia aqui? O que a gente fez foi usar a tecnologia para construir uma plataforma, tem acesso gratuito, a gente tem uma área paga, mas grande parte da plataforma é gratuito, onde a gente reuniu soluções tecnológicas que estão acontecendo em cidades para a gente fomentar essa divulgação, que entregam um tipo de resultado, seja entregam serviços públicos mais baratos, com maior eficiência ou melhores, como também a gente juntou dados oficiais de cidades no mundo para que a gente pudesse fazer comparativos entre cidades. Tá? Hoje a plataforma está em inglês e português, a próxima língua é espanhol em breve, e a gente tem hoje na plataforma dados do Brasil, Estados Unidos e 70 cidades no mundo todo. A gente está fazendo agora Cascais, em Portugal, abrindo também uma iniciativa na Espanha, e a gente já tem, como a gente tem a informação dessas 70 cidades no mundo, a gente já pode fazer esse comparativo global aí das cidades. Claro que quanto mais dados, melhor a gente vai ter. Mas como funciona? Aqui a ideia é que entre na plataforma e coloque qualquer cidade do mundo. Eu vou usar aqui Campinas como exemplo. Campinas é a cidade da sede, né? Ficamos aqui no Brasil. E a plataforma ela já gera um diagnóstico da cidade em 10 áreas, tá? Então, aqui são as áreas que hoje a gente avalia. A gente divide a gestão pública em 10 áreas: a saúde, educação, energia, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, tecnologia, inovação e empreendedorismo. E aí uma das áreas dela que a gente avalia é a área de urbanismo, que a gente vai detalhar e usar como exemplo aqui. Então, o que a gente faz? Gera uma nota para a cidade, né, de 0 a 10. Então, aqui a gente pode ver que Campinas tem uma oportunidade de melhorar a performance em muitos eixos, principalmente no eixo de segurança, mas mais do que saber a nota geral da área, entendeu como a gente chegou lá. Como que a gente deu essa nota para Campinas e quais são os indicadores que Campinas tem que olhar e tem que melhorar a performance? Quais são essas áreas? E aí, com isso, a gente fez uma pesquisa, né? Hoje a gente trabalha juntamente também com a Unicamp, a gente pesquisou o que existia de indicadores de cidades, que eu tenho que olhar para dizer
que uma cidade é uma cidade inteligente ou se uma cidade é uma cidade sustentável. Quais são os parâmetros? Então, a gente avaliou os indicadores e definiu, dentro de uma lista de indicadores recomendada pela ISO, a gente tem ISO, né, de cidades, a gente tem muitas ISOs de cidades, 3 principais, e também a gente tem a ONU com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os SDGs aí, que a gente também usou para orientar. E aí definiu a lista de indicadores. Na área de urbanismo, então, hoje, os indicadores que a gente avalia são 16 indicadores, então mais ou menos a gente tem 16 por área, né, sendo 10 áreas, e a gente avalia como que está aquela cidade nesses indicadores. Então, vou usar aqui como exemplo, né, essa área que tem tudo a ver, e a gente consegue também falar um pouco das soluções. Então, a gente divide os indicadores em fornecimento de água, gestão de água pluviais, planejamento urbano e lazer e áreas verdes. Então, para cada um deles, a gente tem um grupo de indicadores. Então, fornecimento de água, a gente tem média anual de interrupções, porcentagem da perda de água, que é um indicador muito importante. No mundo todo se perde a mais ou menos 30%, né? Tem desperdício de água na distribuição. Então, aqui em Campinas, por exemplo, é 25% por ano, ou seja, né, em 4 anos a gente perde um ano todo de água. Então, como que está o desperdício de água? Então, aqui tem um levantamento, é um dos indicadores que a gente olha. Tem a parte de gestão de água pluviais, taxa de cobertura de vias públicas com rede de canais de água, e na parte de planejamento urbano e lazer e área verde, né? Então, planejamento urbano, densidade demográfica, pessoas por unidade de casa, e assim a gente vai pontuando o que a gente tem que olhar na cidade. E aqui eu já tenho o dado da cidade de Campinas, eu tenho um comparativo de outras cidades do mundo aí que estão tendo uma performance melhor naquele indicador, e eu tenho uma correlação com qual o objetivo da ONU que esse indicador ele ajuda a gente a mensurar e a chegar, tá? Então, densidade demográfica, por exemplo, tanto o objetivo 15 quanto o objetivo 11, que são de cidades sustentáveis. Então, aqui eu consigo já mapear a situação atual da cidade, ou seja, eu uso o dado, a tecnologia para juntar essas informações e gerar um dado, né, um diagnóstico fácil de entender. E para cada um desses indicadores, além do dado e do diagnóstico, que olha, você está acima ou abaixo da média, usando esses semáforos, né, que a gente tem. Então, aqui amarelo e vermelho são os indicadores que a cidade tem que priorizar para melhorar. A gente também faz isso anualmente, então a gente consegue monitorar a evolução dessa cidade. E, além disso, a gente pontua as oportunidades, mas também quais são as soluções. Então, para cada um dos indicadores, nós temos aqui uma sugestão de possíveis soluções para melhorar a performance da cidade. Então, aqui tem 3 soluções para melhorar, né, a questão da densidade. E aqui são soluções tecnológicas, ou boas práticas, ou processos inovadores, ou sugestões de projetos, né, que tem esse impacto positivo nesse indicador. E aí, por exemplo, perda de água, porcentagem, né, da perda de água, tem diversos hoje sistemas e boas práticas que podem ser implementados na gestão pública para que a gente tenha uma redução deste desperdício. Então, aqui, por exemplo, a gente já mapeia 35 soluções. Isso vai funcionar para todas as cidades, a ideia é que o cidadão, né, possa participar dessa análise, tá, e colocar aqui qualquer cidade do mundo todo. É claro que nem todas as cidades a gente tem o dado ainda, mas a metodologia funciona, a gente consegue mapear o dado a partir do momento que a cidade tem interesse. E a gente também já gera uma massa de dados independente da cidade, né, porque a gente já vai direto nas fontes de dados. E aí o cidadão já vê quais são as áreas mais deficientes da cidade, o gestor público entende, também ajuda a esse diagnóstico e também encontra possíveis soluções. Então, aqui, uns caminhos, né, vim por aqui colocar qualquer cidade, e aqui, nosso marketplace que é aberto, gratuito, para todas as pessoas que quiserem entrar. A gente tem aí um mapeamento de mais de 1.000 soluções tecnológicas ou boas práticas para a área de cidades. Então, aqui a gente pode selecionar, eu quero ver em meio ambiente, quais são as soluções hoje que a gente tem possível para melhorar a gestão de resíduos, a parte de energia,
saúde, educação ou mesmo urbanismo especificamente. Hoje, das mais de 1.000 soluções, 100 são na área de urbanismo. Então, é só chegar aqui, pesquisar, entender o que tem de inovação para que a gente possa, né, conseguir melhorar o desenvolvimento das cidades e todo esse papel da transformação digital. Mas, principalmente, né, quando a gente faz esses comparativos entre cidades, o que a gente também busca fazer é fazer essa troca de boas práticas que existem entre cidades. Muitos desafios de cidades são parecidos, são próximos. É claro que a gente tem as diferenças por regiões, diferenças de tamanho de cidades. A gente vai ter desafios diferentes, uma cidade grande, uma cidade muito pequena. Porém, o conceito da gente entender qual que é a situação atual e como que a gente pode usar a tecnologia ou a inovação para acelerar, para melhorar a qualidade dos serviços, esse pode ser aplicado em qualquer cidade. Por isso que a gente fala bastante, né, upgrade your city. Então, a gente consegue tangibilizar esse conceito, entendendo qual que é a necessidade de cada uma das cidades. Então, aqui eu trago um exemplo, né, de como a gente pode usar a tecnologia não só na geração de dados, mas também nas soluções que estão surgindo para que a gente possa melhorar a comunidade como um todo das cidades. Obrigada, Carlos. Eu tentei fazer um pouco mais rápido para a gente ter um espaço aí de perguntas e respostas. Peço desculpas se eu falei muito rápido. Ótimo, Raquel, muito obrigado. Eu vou passar a palavra também para a Daniele, a nossa comoderadora, ela já anotou algumas perguntas para vocês três. Começamos com o Rafael e vamos passando para a Olga e para a Raquel. Daniele, tudo contigo. Oi, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa 6ª sessão de redes, e agora essa em especial em português. E foi muito legal porque a gente transpassou, né, as diversas escalas de cooperação, né? A gente foi do micro, passou por uma dimensão de projetos pontuais de grandes escalas e passamos agora a falar na questão da cidade como um todo, né? Então, a gente juntou aqui algumas perguntas para fazer esse bate-bola bem rápido, mas também se alguém que estiver assistindo a gente quiser também mandar uma pergunta, fiquem à vontade que a gente repassa. E vamos lá, a primeira é para o Rafael. A gente viu essa sua apresentação, né? A gente está vivendo isso, o que a gente está vivendo agora é a questão da rede, né? Uma rede ibero-americana, e que a gente troca inúmeras experiências, né? Sabendo que às vezes a gente fala do mesmo assunto, mas estando em locais diferentes ou em escalas diferentes, né? A gente abre muitos olhares por estar nesse ecossistema digital, né? A gente fica brincando, caramba, a gente está aqui no Brasil, já tem que pensar como é que tá, a gente consegue juntar agora gente de outro lugar, de outro local, assim, do mundo, e consegue gerar um diálogo, né, que mesmo diferente de diversas escalas, a gente vai pontuando e crescendo junto, né? E essa parte da pandemia, querendo ou não, ajudou a fortalecer essas redes. Então, a minha pergunta era como você enxerga a importância entre essas colaborações digitais versus as presenciais, que a gente sabe que também, né, são muito importantes nesse processo de fortalecimento desse ecossistema, tanto digital e presencial, e como você enxerga que toda essa conectividade, metodologias e processos que você coloca na sua plataforma, né, como essa interação de tendências podem aparecer, como é que você enxerga isso, passando agora também nesse momento de pandemia, né? Algumas coisas mudaram, então mais a gente escutar um pouco isso. Boa, não, vamos Rafael, eu pegando o gancho também da Daniele, dessa interessante, né, presencial versus digital, eu fiquei muito curioso também na sua plataforma, você desenvolve os hackathons, né, que é um trocadilho dos hackathons da tecnologia. Como eles acontecem? Eles são presenciais, são digitais? É na mesma linha da pergunta da Daniele. Eu acho que eu vou te roubar e fazer um urbatom aqui para ele. Pode fazer, a ideia é essa mesmo, é multiplicar. Mas vamos lá. Então, respondendo primeiro essa parte da pergunta, eu acho que, e vale para esses dois pontos, eu acho que você tem duas características muito marcantes dos dois tipos de comunidade, ou dos dois tipos de interação. Por um lado, a interação presencial, que a gente hoje, inclusive, se a gente foi privado dela por muito tempo, ela traz um aspecto que o digital ainda não traz, que é a serendipidade, né? É o acaso.
Eu acho que a interação presencial ela traz o acaso de uma maneira muito única. Então, que é o inesperado, são as coisas que acontecem e que você não imaginava, porque na interação presencial você está o tempo todo junto e até a famosa hora do cafezinho que a gente fala, né, que às vezes rola um negócio ou rola uma dúvida. E o digital ele tem menos isso porque o digital é mais objetivo. Então, se a gente entrar aqui para falar de comunidades digitais, a gente vai falar de comunidades digitais, acabar, desligar e fazer outra coisa. Num presencial, numa palestra que você está sobre comunidades digitais, na hora que você for beber água, você vai lembrar de alguma outra coisa, vai falar da roupa da pessoa e já mudou de assunto, e quando você viu, você embarcou num novo negócio. Então, para o presencial, eu marcaria muito isso. No digital, por outro lado, você tem algo que o presencial não tem, que é a escala. Então, quando você fala de um país como o Brasil, ou a maioria das grandes cidades, né, a escala do digital permite que você tenha uma troca muito mais plural do que o presencial, que normalmente ele é geograficamente limitado, e isso traz toda a bagagem cultural, socioeconômica que a geografia também tem. Então, eu dividiria essas duas frentes, como, claro, cada uma tem 1 milhão de outras características diferentes, mas acho que essas duas são as características principais de cada uma dessas interações. E o que a gente acredita e sempre acreditou, não é pós nem pré-pandemia, sempre, é que o Omnichannel, né, eu acho que é o mais eficiente, é você conseguir equilibrar esses dois tipos de interação o máximo possível. E acredito que isso não seja escalável não só para as comunidades, mas para as cidades e ecossistemas no geral, né? Acho que quanto maior esse equilíbrio, melhor. E sem dúvida o mais legal do digital é a pluralidade que você tem e até a possibilidade dele ajudar muito a resolvermos também problemas muito característicos do Brasil, que são as desigualdades estruturais que a gente tem, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente hoje tem possibilidade de fazer, que anos atrás talvez a gente tivesse muito mais dificuldade. Então eu vejo muito isso e aproveito para aplicar isso na sua pergunta. Então a gente tem os hackathons, esses sim mudaram no pós-pandemia, eles sempre foram presenciais, porém a gente sempre teve a ideia, desde a fundação da Arcademy, de ser uma empresa nacional, muito pela nossa pegada a gente sempre quis democratizar o acesso a grandes projetos. Então todo mundo fala de democratizar a arquitetura no sentido de levar a arquitetura para quem hoje não tem, e a gente resolveu abordar a democratização desse mercado de uma maneira diferente, que é levar oportunidades de grandes projetos a arquitetos que às vezes não estão se formando nos grandes centros. Então, o Hackathon a gente sempre fez em 12 capitais do Brasil, em todas as regiões do país, mas sempre presencial. E a partir da pandemia, a gente criou o Hackathon Digital e viu uma surpresa boa para a gente. Assim, a gente viu que foi uma pluralidade muito maior. A gente conseguiu, o primeiro hackathon digital que a gente fez foi no escritório novo do Google em Belo Horizonte. A gente teve 1.500 escritórios participando do Brasil inteiro, assim, de lugares que eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha que, próxima vez, inclusive, vou no Bright Cities para olhar essas cidades, mas eu tive que olhar no Google para saber da onde esse cara estava falando com a gente. E isso é muito legal, assim, a gente vê que, como o nosso propósito era, de fato, esse, ter transformado o evento num evento digital. Para vocês terem uma ideia, um hackathon presencial a gente faz com 30 escritórios. Então, você pular de 30 para 1.500 em um evento, imagina a escala que isso não dá para a gente. Então, foi bem legal. Continuamos acreditando muito no Omnichannel. Acho que agora a gente tem o hackathon digital e tem o presencial, e talvez a gente tenha o híbrido em algum momento. Mas acho que essas duas frentes vão sempre coexistir. E, de fato, como o nosso propósito com o hackathon era esse, de dar acesso, né, a pequenos escritórios ou recém-criados escritórios, gente que está a fim de crescer, ter acesso a grandes projetos, o digital, aí eu diria que realmente ajudou muito no propósito dessa nossa frente. A gente, além de tudo, tem as aceleradoras, que são espaços físicos, que são como se fossem coworkings dos arquitetos que passam pelo processo seletivo. Essa frente, por exemplo, já sentiu muito mais a falta do presencial, né? Porque a gente tinha hoje, com a galera vacinando, a gente vê todo mundo voltando e tal, eu estou relembrando de como era mais incrível quando vinha todo mundo. Então, também tem o outro lado que sentiu muita falta do presencial, que são os espaços físicos, e a gente fala que, às vezes,
o próprio poder do bom dia, né, é uma coisa que a gente não mede, mas que faz muita diferença. Então, no fim, eu só fiquei um pouco em cima do muro, mas é mais para mostrar que tem um lado bom e um lado ruim dos dois, e o importante é conseguir pegar o lado bom de cada um e misturar com o outro para fazer isso crescer. E aí a Dani perguntou mais alguma coisa no final, agora eu já até embalei nessa daqui, não sei se eu respondi tudo, talvez falte alguma coisa aí, mas posso responder ainda. Perfeito. A gente está com o tempo corrido, né? Mas a gente volta, se der tempo, a gente retorna, faz uma segunda rodada. Mas eu vou passar... Obrigada, viu, Rafael? Eu vou passar para a Olga a nossa pergunta. Foi muito interessante, né, toda a forma colaborativa de financiamento que a Olga trouxe para a gente, onde a força de uma campanha, né, depende de ter as pessoas e os cidadãos envolvidos, né, comprando de fato aquela ideia, investindo e conectando em ideias que eles se identificam, né? E aqui no Brasil, particularmente, a gente sabe que cada vez mais difícil a questão do financiamento, de você estar envolvidos assim, em projetos, talvez em escalas um pouco menores, né, mas que não dependam, né, do setor público, e às vezes a gente fica preso. Quais são as alternativas que a gente tem, de onde buscar, ainda mais com o momento político até que a gente está passando, onde é que a gente encontra essas formas de respiro, né, de projetos que podem dar certo e que a gente acredita. Então, Olga, vou tentar falar devagar, não sei também, aqui eu falei rápido demais, não sei se você entendeu, mas como você acredita que um caminho possa ser construído, evidenciado, para disseminar projetos com foco em urbanismo social, e talvez até com uma conectividade entre as redes universitárias e com os diferentes atores urbanos? Como você acha que isso pode ser cada vez mais evidenciado, né, em políticas públicas que mostrem essa questão do digital e dessa alternativa, né, de financiamentos, que elas possam ganhar essa força com esse foco do urbanismo social? Olga, si necesitas una traducción instantánea, a mí nos escuchas, ¿no, Olga? A mí me gustaría también, encima de la pregunta de Daniela, que va mucho del tema urbano y cómo se podrían tal vez cruzar, ¿no?, esas campañas entre universidad y tal vez ONGs urbanas o del estilo, me gustaría llamar la atención, creo que mucha gente aquí no sabe el modelo descentralizado que propone StockCrowd. Todo el mundo conoce una plataforma centralizada de búsqueda de recursos y ha pasado desapercibida en la presentación, y me gustaría que en un segundo momento indicases rápidamente que la plataforma no es una web donde buscas si están todos los proyectos ahí, pero sí un canal que se coloca en la propia web del cliente, y qué diferencia hay en el engagement de esas personas cuando el modelo es descentralizado, ¿vale? Tal vez hasta dificulte un poco la interacción, ¿no?, entre los diferentes actores, pero básicamente eso. ¿Lo tienes, Olga? Olga, ¿dónde está? Colegas, creo que la perdimos, o está aquí. Solicitar, reactivar. Continuaría Carlos, y en cuanto Olga se conecte le volvemos a repetir la pregunta. Sí, me comenta que está perdida. Avanzamos con Raquel y ahora vamos resolviendo a Olga. Então, Raquel, vamos para a sua pergunta. Eu queria escutar um pouco de você, né? Como você enxergou essa geração e gestão de dados durante a pandemia, né? E alguns exemplos que você possa trazer para a gente de como a administração pública pôde usar, né, a sua plataforma, essas tomadas de decisões durante a pandemia. A gente aqui sempre até conversou em outras sessões, né, um pouco desse atraso do Brasil e também nas outras cidades. Na pandemia a gente realmente parou, né, de usar a cidade. A gente teve aquele momento que os dados, a geração de dados poderia dar muito mais informações para a gente ter acesso à cidade, né, conseguir saber onde poderia ir, onde realmente tem mais pessoas, a gestão do uso do espaço público, e muito disso ficou até de doações, né? Enfim, de saber onde a gente poderia usar essa questão dos dados, e a gente sente que
a gente percebe esse atraso, né? Muito mais iniciado nesses momentos de crise. Então, se você puder contar um pouco da sua experiência nesse último ano, a gente está aqui para... Legal, né? Ótima pergunta. Acho que como a gente usa dados no momento de pandemia que a gente teve, né? Então, no início do ano passado, em fevereiro, um dos indicadores, uma das áreas que a gente avalia é a área de saúde, onde já avalia quantos leitos tem na cidade, né? Toda a parte de médicos e tudo mais, a gente já acompanhava isso, então a gente já sabia o diagnóstico das cidades. Quando veio a pandemia, muito pesada na necessidade de leitos de UTI, e não era um indicador que a gente olhava, então a gente passou a olhar esse indicador e gerar essa informação para que a gestão pudesse se organizar na área de se estruturar por conta, né, dos hospitais de campanha e se prevenir em relação a não só os dados de qual que era a estrutura da cidade em termos de leitos, mas também de número de médicos e também da questão dos infectados, né, do crescimento dos infectados. Então, foi muito bom ter a tecnologia nesse momento que a gente podia acompanhar o crescimento dos infectados muito mais rápido do que é possível antigamente. Ao mesmo tempo que a pandemia mostrou como a gente estava atrasado em muitas das cidades. Porque, assim, quando você fala, né, que tudo parou, as cidades que já estavam adiantados em projetos de digitalização não pararam, né? Elas acabaram tendo um desempenho onde os serviços públicos não pararam totalmente, né? A gente conseguiria continuar alguns serviços de forma virtual. Então, isso fez com que mostrou, né, a importância de a gente ter a digitalização dos serviços para que a gente pudesse ter isso muito mais, não parar, né, num momento como esse. Ao mesmo tempo, se a gente tivesse muita coisa digitalizada e mesmo os serviços que a gente tem, a gente poderia utilizar, né, como sensores. Você comentou que, né, a gente teve que parar, ninguém mais podia ir no parque, né? A gente não podia, a gente tinha que se resguardar. Mas, aos poucos, quando a gente foi tendo a abertura, a gente poderia ter limitações de pessoas. Então, a gente ter sensores no parque, a gente entender quantas pessoas tem, conseguir se organizar de uma maneira que a gente pudesse ter momentos em que a população pudesse também sair muito mais, ter muito mais isso planejado do que a forma como que a gente fez. Então, se aprendeu muito. Então, acho que o número 1 foi como a gente utiliza o dado para se preparar melhor e, naquele momento, né, se organizar melhor em termos de estrutura da área da saúde, principalmente, né, o acompanhamento dos infectados, o número de leitos necessários, e como que a gente também não para em serviços, como a gente poderia ter, né, sido digitalizado muito mais para poder não parar os serviços de ser feito de forma online. A gente aprendeu muito que muita coisa dá para fazer de forma virtual, né? Acho que esse foi o grande, né, evolução que a gente teve, a barreira que a gente superou. E aí, quando a gente fala que a gente teve, ao mesmo tempo, teve coisa que parou e que não é o ideal, como as escolas, né, o ensino, né, presencial, a gente veio aí com ferramentas de ensino à distância para poder mitigar e continuar. Claro, não é da mesma forma, mas também como que a gente pôde fazer isso. E também surgiram muitas soluções tecnológicas de Covid, especificamente, para mitigar os impactos. A gente falou, né, no próprio Marketplace, ali gratuitamente, entrando lá, colocando o coronavírus, dá para ver mais de 13 soluções, mas muitas soluções começaram a mapear as pessoas que mais precisavam. Então, as pessoas que estavam passando fome, estavam restritos, então há muitas soluções de mapeamento dessas pessoas, de como que eu chego naquelas pessoas. Então, a utilização do WhatsApp aqui no Brasil, né, a banda larga não está nos 5.500 municípios. Então, mas o WhatsApp, pelo telefone, as pessoas conseguiriam, né, acessar e não consumia do plano delas o WhatsApp. O WhatsApp aqui no Brasil é uma febre. Então, muitas cidades e gestores públicos começaram a usar o WhatsApp para disseminar positivamente as informações, né, da pandemia, do Covid, perguntar sobre sintomas e também entender a questão das necessidades, né, das pessoas. E também se viu aqui no Brasil, né, essa questão da solidariedade, que a Olga disse, né, ela mostrou ali números expressivos de crescimento durante a pandemia, que a gente também viu isso, né, tem um site aqui que é Razões para Acreditar, que faz toda essa parte também de crowdfunding e conseguiu levantar, né, também rapidamente dinheiro para necessitados ali específicos. Mas, como um todo, a pandemia mostrou que a necessidade ainda, né, de se organizar, de se ter mapeado a questão das cidades, essa necessidade de a gente usar os dados. Um dos maiores desafios aqui do Brasil, né, do governo federal, foi a consolidação dos dados de número de UTIs,
do setor privado por setor público. Então, não existia uma consolidação desses dados, algo absurdo, a gente precisa ter esses dados, mas, né, como a gente passou aqui, a gente precisa ter um espaço muito grande aí de evoluir em relação à digitalização, à inovação e à utilização dos dados para a gente se planejar melhor nas cidades. E a pandemia veio mostrar isso, veio reforçar, eu acredito que daqui para frente a gente tem um caminho muito melhor e acho que muito mais aberto para os gestores públicos absorverem essa questão da utilização do dado e da utilização da tecnologia em prol, né, da qualidade, de melhorar a qualidade como um todo das cidades, melhorar a eficiência e melhorar serviços públicos como um todo. Obrigado, Raquel. Enquanto eu estou tentando aqui conectar a Olga, porque eu acho que algum eu já bug... vejo a Olga aqui. A Olga já está... Não, esse é o problema, ela nunca saiu daqui, lamentavelmente, mas ela sim está fora e está tentando de qualquer maneira. Mas eu tenho uma pergunta para ti, que é a seguinte, eu vejo que está em destaque também na web, e ficou muito claro na tua apresentação, um ponto que está colocado, cidadão conectado, né? Qualquer um que queira acompanhar o desenvolvimento da sua cidade. Então, ficou claro na tua apresentação, né, como tu capta esses dados e fornece para a prefeitura, e o cidadão, em determinado momento, poderia acessar esses dados. Como é que funciona, ou vocês têm previsto a conexão com ferramentas que funcionem também na segunda via? Se é o próprio cidadão fornecendo esses dados, a gente vê uma certa revolução de apps e certas cidades começam a utilizar desde o asfalto, algum problema de barulho, ou a melhora de um parque ou de uma aviação. Vocês têm previsto isso? É um foco? Você conhece ferramentas nesse sentido para que esses dados sejam de um lado para o outro, mas também o cidadão consiga colaborar com essas ferramentas? Tem diversas... Bom, é uma evolução, né, da Bright Cities. Primeiro, a gente está, né, focando na gestão pública e nos provedores de soluções, mas é um pilar muito importante para a gente, o cidadão. Então, sim, a evolução da plataforma é capturar também, não só, né, os inputs, as sugestões do cidadão, mas também informações ou tecnologias que busquem esses dados do cidadão para que a gente possa compor esse diagnóstico. Atualmente, ainda a gente não está nessa fase, mas hoje a gente recomenda soluções que estão nessa fase já em termos de capturar os insights do cidadão. Então, a gente tem uma ferramenta que eu acho que é bacana passar para vocês, depois eu passo o link aqui, mas chama Colab, que é uma rede social, rede social especificamente para esse contato entre o cidadão e a gestão pública. Então, eu tiro foto do asfalto que está com um buraco, eu tiro foto de uma lâmpada queimada, eu tiro foto de um problema de um vazamento de água, e isso por geolocalização rapidamente você não precisa falar onde, ligar para nenhum lugar. Ele já envia essa informação para a prefeitura e a prefeitura consegue dar andamento para aquela necessidade. Mas ele não é só usado para isso, para identificar o problema, mas também para ter a colaboração do cidadão em como que a gente vai fazer uma nova praça nessa região, o que seria legal ter, e fazer enquetes em relação a isso. Então, isso é algo que cada vez mais está sendo utilizado. A gente fala, né, a colaboração do cidadão, o cidadão tem que participar dessa construção. E hoje, com as redes sociais e hoje com a tecnologia, a gente consegue ter esses orçamentos participativos também, que é outra iniciativa muito mais fácil, né, a gente ter essa participação do cidadão. E a gente tem também plataformas que leem quais são os comentários, por exemplo, em redes sociais, dependendo se aquele cidadão quer contribuir para a cidade ou não, mas ele está falando bem ou mal da cidade. A gente tem leituras também, aplicações que por inteligência artificial conseguem fazer leituras da situação e do clima, vamos dizer assim, naquela cidade, e direcionar também essas informações para a gestão pública. Então, também tem uma percepção do cidadão em relação a como está a minha cidade. Então, é bem interessante que isso, sim, cada vez está mais, e a gente quer que venha de baixo, né, que seja uma construção em conjunto, setor público, setor privado, cidadão, academia, tudo trabalhando para que a gente possa buscar o desenvolvimento das cidades de uma forma muito mais, né, com uma cooperação muito maior. Já temos muito obrigado, Raquel. Acho que já temos a Olga de volta. Daniele, le repites tu pregunta y le repito yo la mía, creo que no la he escuchado. Oi, Olga, vamos lá. Primeiro, achei muito interessante a forma que você colocou da colaborativa, né, de financiamento, onde a força de cada campanha é trazer pessoas que investam na sua ideia, que se conectam e se identificam, né? Sempre o cidadão ali no centro
de se conectar com o que a gente está vendo da campanha, né? Então, como você acredita que seja o caminho que possa ser construído e evidenciado para disseminar projetos com foco em urbanismo social e talvez com uma conectividade entre redes universitárias e outros atores urbanos, né? Fortalecer essa questão das soluções, tanto urbanas alternativas, né, que talvez tenham escalas diferenciadas do que hoje a gente já costuma ver, e muito da conectividade, né, entre dessas campanhas de financiamento alternativo com a questão do urbanismo social. Como é que você poderia enxergar esse fortalecimento, né, desse caminho de interação? Olga, yo te adiciono un punto. Daniel tiene un punto interesante, es que cómo se podrían tal vez mezclar, ¿no?, las campañas académicas con una ONG que trabaja en el ambiente urbano de mejoras. Y me gustaría que llamases la atención, que tal vez no ha quedado claro o no le diste enfoque en la presentación, es el modelo descentralizado de StockCrowd, ¿no?, versus a un modelo centralizado de crowdfunding, que es el que todo el mundo conoce, y cómo eso impacta realmente el engagement del ciudadano digital, del donante, en relación a un portal centralizado. ¿Vale? Muy bien. Gracias y disculpad, no sé exactamente qué ha pasado anteriormente. Comienzo por el final, si os parece bien. Efectivamente, gracias, Carlos, por la puntualización. StockCrowd no es un marketplace, no es una plataforma centralizada de donaciones, que efectivamente es lo que la gente conoce más. Por ejemplo, tendríamos el caso aquí en España de un Mi Grano de Arena o un GoFundMe, etcétera, donde este GoFundMe o Mi Grano de Arena tiene un marketplace y las organizaciones crean su campaña de captación. Nosotros somos todo lo contrario. Nosotros somos un software para la organización, ¿de acuerdo? Por tanto, la organización no crea una campaña en un espacio externo a la organización, sino que la crea en su propio cosmos radar digital, en su propio página web, en sus propios canales digitales, etc. En los dos modelos, las principales diferencias es que, por un lado, el donante final, cuando lo hace en un modelo centralizado tipo GoFundMe, su marco institucional, aparte de la campaña de la organización, pero el marco en el que se realiza la donación es GoFundMe Mi Grano de Arena. En nuestro caso puede ser la ONG, la universidad, el hospital. Eso también es muy importante para el donante. No solo eso, sino que con nosotros el dinero recaudado va directamente a la cuenta corriente de la organización, de la universidad, la ONG, etcétera. En el caso centralizado va directamente al marketplace, que al cabo de unos días o semanas le hace una transferencia a la organización. Otro detalle importante, los datos personales de los donantes en el modelo centralizado son propiedad, por ejemplo, con algunas variaciones, del marketplace, que comparte o no con la organización. En nuestro caso, los datos personales son 100% propiedad de la organización. StockCrowd solo hace el custodio de estos datos. Eso, como comprenderéis, para las organizaciones también es muy importante. Y una última diferencia es que el donante también, cuando quiere hacer una donación, por ejemplo, a lo que comentabas, la pregunta, Daniel, ¿no? Pues queremos hacer un proyecto de urbanismo social vinculado con una ONG. Imagínate que creáis esa web de campaña, ese espacio de donación. El donante, cuando aterriza en ese espacio, en el modelo centralizado, insisto, con diferencias, tiene que registrarse previamente en esa plataforma para poder hacer la donación a ese proyecto. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio de la plataforma es tener mucha base de datos de donantes para atraer a organizaciones. En el caso nuestro, el donante evidentemente no tiene que registrarse en nosotros y en ninguna plataforma y pone los datos que la organización haya requerido previamente. No sé si queda claro la diferencia más o menos. Por tanto, digamos, más allá de particularidades a este nivel,
el tema es que la organización con un modelo como el nuestro es libre. La organización pone las condiciones, pone qué importe quiere recaudar, qué datos quiere pedir, dónde quiere difundirlo, etc. Lo otro, generalmente, son plataformas que están muy pensadas para gente particular que crea un reto o una campaña para una organización, para una causa, para un proyecto. Pero si la organización realmente quiere captar dinero, tendría que ir a un modelo más como el nuestro. ¿Vale? No sé si me he explicado, si no, Carlos o quien sea me lo decís, ¿de acuerdo? Si necesitáis algún apunte más. Y como bien decías, Daniel, evidentemente, por lo que nosotros hemos visto, un proyecto como el que tú hablas de urbanismo social vinculado a alguna ONG y demás, creo que tendría mucho éxito, ¿de acuerdo? Pero hay que trabajarlo bien, hay que enmarcar el proyecto bien, explicarlo bien y sobre todo hablarle a la gente de qué importe y cuál va a ser el impacto. En crowdfunding es muy importante hablar, ya sé que parecerá una obviedad, pero en crowdfunding es muy importante hablar de dinero. ¿Qué quiero conseguir? ¿Para qué? ¿Con cuánto tiempo? La gente, y generalmente cuando son importes medios y sobre todo con un plazo de tiempo finito, la gente se une, ¿de acuerdo? Se conjura para que eso sea posible. Y como último, porque hablabais también del sector público, si no lo he entendido mal, ¿de acuerdo? En brasileño, en mi opinión, y es una opinión sustentada por datos, pero también por dinámicas, no sé en Brasil, pero en España, las organizaciones sociales, insisto, sean organización social, ONG típica, universidades, hospitales, etcétera, cuanto más trabajan sin tener en cuenta o independientemente del sector público, mejor. Mejor. Eso ya sé que es político incluso, ¿de acuerdo? Pero cuanto más trabajan, aunque reciban fondos del sector público, cuanto más libertad mental tienen respecto al sector público, mejor les va. Les va porque la no dependencia o la libertad del sector público te da muchísima más creatividad, ¿de acuerdo? Eso sin lugar a duda. Tienes objetivos más claros y tienes recursos que sabes que tienes que utilizar bien, ¿de acuerdo? Por tanto, yo creo que es un modelo, yo no digo que el modelo privado sustituya al público, pero que son vías que pueden complementarse bien, ¿de acuerdo? Hay más vitalidad, por decir algo, y el donante, generalmente tanto el medium donor como el gran donante, es más sensible a proyectos que tienen que ver la luz con el apoyo de la gente. ¿De acuerdo? No sé si me estoy explicando. Eso es muy potente, pero hay que saberlo transmitir correctamente. No sé si había alguna cosa más, Daniel, disculpa, que igual no te he entendido del todo, ¿eh? ¿Vale? No sé si Carlos nos puede traducir, pero hasta donde, si hay alguna cosa, me comentáis. Não, algo perfeito. Tudo respondeu todas as questões colocadas. Muy bien, muchas gracias. Carlos, vamos se não temos, a gente já passou quase 25 minutos do estabelecido de 1 hora. Se não temos mais perguntas no chat, a gente vai encerrando. Não sei se o Willy também quer fazer alguma última palavra, uma chamada para o Master, para a próxima sessão. Realmente, y acabo, si audiencia me permite, acabo en español, también hasta para que Olga también poder compartir con ella una parte de esta conversación. Me pareció súper interesante, realmente, es decir, toda esta visión de, lo digo como arquitecto y urbanista, es decir, esta visión que hay desde las plataformas, que al final son empresas, es decir, hay toda una visión de empresa privada dedicada a un servicio público, vamos a llamarlo así, aunque generalizo, me parece primero tremendamente necesario, muy, muy necesario, y segundo,
me parece que es el camino, es decir, en sociedades, digamos, avanzadas, obviamente en democracia, en sociedades de mercado, es el camino a seguir, en la colaboración público-privada con objetivos realmente honestos y con objetivos de crecimiento social, con objetivos, digamos, de mejorar situaciones y calidad de vida, me parece que son los caminos adecuados. Por lo tanto, parabéns a todos sus participantes, fiqué realmente muy impresionado. Agradeceria se vocês conseguem compartilhar conosco. Já vi que o Rafael já colocou seu site, Raquel e Olga, se conseguem compartilhar com nossa audiência, seria muito bom. Realmente é uma conversa que começa hoje e acho que não vai ter fim. Muito obrigado, realmente, muito obrigado. Faço minhas as palavras do Willy também. Muito obrigado aos três e mantemos contato. Espero que tenham gostado também. Obrigado, Rafael. Obrigado, Daniele também. Obrigado, Olga. E obrigado, Raquel. E da minha parte, obrigado, Carlos e Dani, por haber organizado esta sessão. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.